que esteja dedicando bastante aos estudos, reta final, né? E que aí podemos aí hoje para a aula contribuir cada vez mais para o estudo de vocês, tá? Me chamo Rodrigo, sou professor de Geografia e vamos trabalhar hoje a temática cartografia, né? O que seria essa temática tão importante, tão necessária que a gente trabalha dentro da geografia, né? Sem a cartografia, fica muito difícil você trabalhar a geografia, tá? E o que nós vamos ver para a aula de hoje? Nós vamos aí reconhecer e identificar os elementos que compõem um mapa. O que seria um mapa geográfico aí, né? Título, legenda, escala, orientação, fonte e coordenadas, né? Muitas das vezes a gente passa isso despercebido. Simplesmente olhamos um mapa e não identificamos esses elementos que o compõem, porque ele é importantíssimo para você fazer uma leitura de um mapa, seja ele qual for. Você precisa desses elementos para você entender este mapa. Um mapa extremamente limpo, muitas vezes, não identifica, não mostra aquilo que eu preciso realmente trabalhar, que eu preciso identificar. Compreender a importância da cartografia enquanto uma linguagem geográfica, né? Ou seja, uma ferramenta de interpretação do espaço geográfico. Então, quando eu tenho um mapa ali, ele vai fazer uma interpretação daquilo que eu estou estudando, identificando. O que ele está me mostrando, né? Então, por isso que a importância dessa linguagem geográfica. Quando a gente fala de um mapa, cartografia, nós estamos falando de uma linguagem, uma interpretação, né? Então, quando vocês trabalham português, interpretação de texto, o mapa na geografia é a interpretação geográfica, aquilo que ele vai trazer de informações para mim, né? Leitura e interpretação de mapas temáticos. Eu vou trazer alguns exemplos aqui do que seriam mapas temáticos, né? E identificar os variados tipos de mapa, que a gente tem inúmeros tipos. Então, para começar, o que significa a palavra cartografia, né? Então, quando a gente fala assim o termo cartografia, o que ele significa? O que trabalha a cartografia, tá? É a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas e representações cartográficas em geral. Então, você tem aqueles profissionais da área que vão construir esses mapas que vão estar no livro didático de vocês. Então, quando você tem lá o livro didático, abre lá o livro de geografia, você vai ver inúmeros mapas ali, tá? Então, você vai ter os profissionais da área que vai trabalhar na construção desses mapas, justamente para você identificar. Então, por exemplo, tem um mapa lá sobre população, né? Então, ele vai ter um mapa identificando essa população, como é que ela está distribuída, o que significa. Então, quer dizer, ali vai ter uma representação. Então, vai ter uma pessoa responsável para construir esse mapa, tá? Então, quando a gente fala cartografia, nós estamos falando dessa construção desse mapa, essa linguagem importante dentro da geografia. Vamos relembrar os conceitos que eu acho que é importante para trabalhar na cartografia, que muitas vezes a gente passa despercebido, mas é extremamente importante para poder construir um mapa. Coordenadas geográficas. O que significa isso, né? O que significa coordenadas geográficas? Linhas imaginárias traçadas sobre o globo terrestre que permitem a localização de qualquer ponto da sua superfície. Vamos lá para os desenhos, para a ilustração? Pois é, quando a gente aprende a parte da cartografia, uma das partes essenciais para se trabalhar são as chamadas coordenadas geográficas. Muitas pessoas têm dificuldade de encontrar, de localizar, de fazer um cálculo de coordenadas geográficas, de localização. Muita gente tem essa dificuldade, tá? Mas por quê? Olha só, vamos entender aqui o que significa isso, tá? A gente sabe que o globo terrestre é dividido em várias linhas imaginárias, tá? E nós temos duas principais, que é essa linha do meridiano e essa linha do equador. Então, é uma linha meridional, né? E a outra linha do paralela, tá? Então, você tem essas duas que dividem a Terra em dois grandes hemisférios. O meridiano divide a Terra no hemisfério oriental, ou leste, ou ocidental, ou oeste, tá? Então, você tem essa divisão, ok? O meridiano aqui vai dividir a Terra em dois grandes hemisférios. O mesmo acontece com a linha do Equador, que também vai dividir a Terra em dois grandes hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, ok? Então, aí essas linhas, no tracejar, elas vão se encontrar.
E é aí que você vai trabalhar o ponto de coordenadas geográficas, ok? E é aí que é a grande dificuldade de muita gente, né? Em qual hemisfério está localizado esse ponto, né? Esse determinado ponto, em qual hemisfério? Ele está no norte, ele está no sul? Então, quando você tem um encontro dessas duas linhas, é que você vai ter o ponto de coordenadas geográficas. E é através dessas linhas de coordenadas geográficas é que você vai ter aí o avanço da tecnologia e o uso delas para o nosso dia a dia. Por exemplo, um GPS, né? Então, quando você vai fazer uma localização de determinado lugar, utiliza-se as linhas de coordenadas para chegar a um determinado lugar com mais precisão. Porque aqui, quando a gente pega o globo aqui, a gente tem o encontro delas, né, desse cruzamento dessas linhas paralelas, latitudinais e longitudinais, né, vai ter o encontro delas, porém de uma forma muito mais, muito ampla. Agora, com a tecnologia, o avanço tecnológico, você tem hoje com muito mais precisão essas linhas imaginárias aí, ok? E aqui eu vou deixar uma sugestão. Para quem tem dificuldade aí em localizar, achar as linhas de coordenadas geográficas, estou deixando aqui um site para você fazer uns jogos de coordenadas geográficas, né? Muita gente usa também aquele jogo de batalha naval, muito utilizado também para você fazer também você descobrir esses pontos aí das coordenadas. Muito fácil, muito bacana, muito útil. Então, estou deixando aqui uma sugestão, depois vocês entram aí no site, participa dos jogos e automaticamente vai aprendendo a calcular aí, achar as coordenadas geográficas, tá? Olha só, ao longo do tempo, a tecnologia cada vez mais avançada, né, fez com que, né, as pessoas da construção desses mapas, dessas localizações, utilizassem recursos tecnológicos cada vez mais avançados para você trabalhar um determinado lugar, né, você descobrir uma localização de determinado ponto, de algum lugar, você fazer um trabalho de determinada região, algo do tipo. Então, cada vez a tecnologia ao favor do ser humano nesse sentido. E não seria diferente para a parte da cartografia, tá? Aqui nós temos os chamados, o SIG, que é o Sistema de Informações Geográficas. O que significa isso? Conjunto de tecnologias relacionadas às informações e ao monitoramento do espaço terrestre. Então, esse sistema de informação geográfica vai trazer alguns dados interessantes, importantes aí, para você trabalhar na construção de um mapa cartográfico. Então, essa tecnologia extremamente avançada vai trazer algumas informações importantíssimas aí, com mais detalhe, com mais recursos, e isso é muito bom, né? Porque aí aprimora o sistema da cartografia e isso fica cada vez melhor e aprimorado cada vez mais, tá? Olha só as combinações dessa tecnologia, tá? O que seria essa combinação? Sensoriamento remoto, sistema de posicionamento global, que é o chamado GPS, e o geoprocessamento, tá? Ou seja, são esses recursos cada vez mais tecnológicos, cada um na sua respectiva área, tá? Vai estudar determinado tema, determinada situação, aquilo que você queira trabalhar. Então, eu vou trazer para vocês aqui a diferença entre os três. O que vai diferenciar um para o outro? São recursos tecnológicos extremamente avançados, tá? Tecnologia extremamente avançada, porém, cada um está na sua área, porém, usando tecnologia. Vamos lá para a primeira. O sensoriamento remoto, tá? Que é a obtenção de informações sobre alvos na superfície terrestre. Então, vocês podem ver que pelo esquema, o desenho, tá? Utiliza-se um satélite, tá? Então, ele vai detectar um alvo no qual ele quer fazer um estudo, uma pesquisa, identificar alguma coisa, tá? Vai se utilizar fonte de energia, claro, é importantíssimo, tá? E aí vai pegar essas informações, esses dados, através desse satélite que vai mandar para a estação de recepção e ali já vai captar a informação, tá? Então, aqui você tem um alvo específico no qual você ali vai detectar o que você precisa estudar, o que ele quer identificar, tá? O que seja que identificar nessa superfície terrestre. Isso é o chamado sensoriamento remoto. O outro, que é o chamado Sistema de Posicionamento Global, o GPS, né? Esse sistema de navegação permite, através de satélites artificiais, a obtenção de informações sobre a localização geográfica
em qualquer lugar da superfície terrestre e em qualquer hora do dia. Como eu falei lá no início, né? O GPS aí, ó, faz uma localização muito precisa, muito exata. Hoje você tem inúmeros aplicativos que utilizam o GPS. Uma forma de localização de uma rua, de um bairro, né? Determinado lugar que você queira especificamente trabalhar e localizar, tá? Então o GPS hoje muito útil, tecnologia extremamente avançada, e utiliza-se lá das coordenadas geográficas, como a gente viu lá anteriormente, lá, né? As linhas de latitude, as linhas de longitude, como nós vimos lá no início, lá, ok? E, por último, nós temos o geoprocessamento. É uma área da geografia que se utiliza muito, muitos geógrafos aí, geólogos utilizam bastante, a área também da engenharia, né? Utiliza-se muito essa questão do conjunto de técnicas aí do geoprocessamento. O que significa esse geoprocessamento, né? Conjunto de técnicas relacionadas ao tratamento da informação espacial. Aqui eu trouxe para você aqui um mapa, tá? De um município no Pará, Marituba, que é um município do Pará, que trouxe algumas informações referentes a esse geoprocessamento. O que significa esse mapa? Significa o mapa de uso e ocupação do solo. Como é que está esse município, esse uso e ocupação dele? Então aqui você tem o mapa do município, ok? Então aí você vai utilizar o geoprocessamento justamente para você tratar essa informação, tá? Os dados que estão sendo relatados aqui nesse mapa serão tratados, utilizando-se aquelas tecnologias lá, né, avançadas, vai utilizar e vai tratar essas informações. Então, por exemplo, a área verde, né, são áreas de florestas, tá? Um exemplo. Então, aqui nesse mapa eu consigo identificar no município, desse município de Marituba, no Pará, as florestas ali naquela região. Aqui são as regiões que podem ser de rios, lagos, né? Ou seja, essa parte em azul, essa identificação de que são regiões aí de rios, né? Essa parte de identificação do município. Por exemplo, você pode ter essas partes mais amareladas aí, que pode ser os solos ocupados, o vermelho, onde a população está mais concentrada. Ou seja, o geoprocessamento ele vai usar recursos muito detalhados, porque você vai tratar a informação. Então, por exemplo, se eu pego esse município, eu vou reconhecer aonde que tem áreas mais verdes do município, que são identificadas pelo tom aqui de verde. Onde são áreas, por exemplo, de agricultura, pecuária, né? Ou seja, onde tem aí algumas plantações, algum tipo de atividade econômica do município, onde está concentrada a população, que pode ser nesse tom aqui de vermelho, por exemplo, né? Onde a população está mais concentrada, onde ela está mais fixa, tá? As regiões de desmatamento, onde que tem pouca floresta também, ou seja, o geoprocessamento ele tem essa finalidade, ele vai tratar a informação. Então, por isso que muitos geógrafos, geólogos, engenheiros da área aí ambiental, entre outras, utilizam-se muito do geoprocessamento para fazer um tratamento da informação. Por causa disso, você quer conhecer melhor o município, ele quer saber como é que está aquela região, utiliza-se muito do geoprocessamento. Ele é muito útil nessa, é uma tecnologia extremamente avançada, utilíssima aí para muitas pessoas dessas áreas afins, ok? E os mapas, né? Quando a gente chega lá no mapa, aquela produção do mapa final, que está muitas, vocês que têm esse acesso, estudante, está no livro didático, aquele mapa trabalhado final, o que significa aquilo, né? O que é um mapa, né? A leitura e a interpretação de mapas são fundamentais para compreender o espaço geográfico. Então, muitas vezes, quando você tem um mapa no seu livro didático, ele não está ali à toa, ele tem algum significado, ele tem alguma importância muito grande ali, o mapa, né? Ele não está ali simplesmente solto. Então, se você tem um tema, alguma coisa de estudo, vai ter um mapa justamente para identificar. Então, por exemplo, como eu coloquei para vocês, né, do município de Marituba. Vai ter um mapa do município de Marituba. O que significa esse mapa aqui? Está trazendo o que para mim? Qual a informação? Como eu falei, ele vai ter uma legenda, ele vai ter um título, né? Ele vai ter a escala, ele vai ter a localização, ou seja, vai ter muitas informações. E o que significa esse mapa, né? Então, por isso que é importante você sempre fazer uma leitura deste mapa. Qual é o significado deste mapa? Ele está trazendo o que para mim de informação? Olha só, aqui eu vou trazer para vocês 2 exemplos de mapas temáticos. Um
de densidade demográfica, tá? Que é esse aqui que eu coloquei para mim, que são os elementos que identificam o mapa, que é um título. Olha o título, densidade demográfica. Então, o que está falando de quê? Então, ele está falando da ocupação da população numa área. Em qual país? No caso aqui, o Brasil, certo? Nós temos a legenda, nós temos a orientação, norte-sul, leste-oeste, né? A localização. Nós temos as chamadas projeções cartográficas, nós temos a escala e nós temos o mapa, trabalhando a densidade demográfica. Repara aqui no mapa para vocês verem, que vocês podem ver que a população está muito com a densidade demográfica muito elevada nessas regiões aqui próximas ao litoral, né? Incluindo Minas Gerais, por exemplo, né? A região aqui de Minas, né? Então aqui, ó, mostra para mim, nessa legenda, quantos habitantes estão ocupando por quilômetro quadrado nessas áreas. Então, quanto mais o tom mais escuro, significa a densidade demográfica é cada vez maior. E nos tons mais claros, significa que a densidade demográfica é menor, tá? Outro mapas aqui, ó, vamos lá, são representações gráficas da superfície terrestre ilustradas de acordo com algum critério pré-estabelecido. Então, um exemplo aqui, um mapa político, né? O que é um mapa político? Então, mostra a divisão do Brasil por estados, né? Aqui, no caso, colocou também por região, tá? Então, aqui também mesma coisa, nós temos uma legenda, nós temos a escala, orientação, né? Então, nós temos aqui o que o mapa está trazendo para mim, qual a informação que ele traz para mim, né? Então, neste caso, ele dividiu aqui, ó, o Brasil por estados e regiões. Então, nós temos os estados, temos as capitais dos estados, né? Ou seja, ele está trazendo essa informação para mim. Então, na medida que eu pego esse mapa, dou uma olhada nele, identifico, olha, eu tenho que ver o que ele está trazendo de informação para mim. Isso é um mapa temático, tá? Outro mapa temático que eu trouxe aqui para vocês, que é o mapa demográfico, né? Então, aqui nós temos lá, Brasil, densidade demográfica no ano de 2000. Mesma informação. O que está trazendo para mim de informação aqui? Ou seja, habitantes por quilômetro quadrado, que é a minha legenda, a escala no qual o mapa foi feito, porque o mapa ele precisa da escala para fazer uma redução, ou ampliar o mapa, ou reduzir, né? No caso, o território brasileiro ele é muito extenso, né? Então você precisa de uma informação geral do território brasileiro, ok? Então por isso que você tem que analisar nesse sentido. Qual a escala que foi utilizada? Título, qual que é o assunto desse mapa? Ok? Então, toda vez que você for pegar um livro didático, fazer os exercícios, você tem que analisar o mapa com critério, tá? Ou seja, o mapa ele vai estar lá para você, para justamente trazendo informações, que muitas vezes você não precisa de um texto. Só você tendo um mapa, ele já traz todas as informações necessárias que você precisa. Então, quando eu analiso esse mapa aqui, vocês podem reparar que eu não preciso de nenhum texto. Só o mapa ele já traz todas as informações para mim que eu preciso. Ou seja, onde está a população, ela está mais concentrada no Brasil? Onde ela está menos concentrada no Brasil? Ok? Então, toda vez que eu vou trabalhar um mapa, ele tem um critério pré-estabelecido. Eu vou falar de quê? De vegetação? Clima? Urbanização? População? Né? Ou seja, tudo isso são mapas temáticos. Então, quando você está lá no seu livro didático, pegando conteúdo por conteúdo lá do primeiro ano, muitos conteúdos lá, você vai ver inúmeros mapas e diferentes tipos de mapas. Então, isso é mapa temático, ok? Então, para você estudante, muita atenção, leitura, interpretação de mapa, tá? Ele é fundamental para você entender o contexto geográfico que ali está sendo abordado. Ok? Então agradeço mais uma vez, bons estudos, ok? E até uma próxima.